Nós vamos abrir a escritura no livro de Atos, capítulo de número 28, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15, continuando a exposição sequenciada do livro de Atos. Estamos chegando ao final dessa exposição, já nos preparando para a exposição que faremos da carta aos Romanos, logo na sequência. E nós estamos no último capítulo e vamos considerar até o 15, e na próxima semana faremos a exposição do restante do capítulo 28. Atos, capítulo 28, de 1 a 15, eu os convido para nós lermos de maneira alternada. Vamos participar da leitura do texto sagrado, lembrando que a nossa exposição, nós fomos expondo ao longo desses dias este livro, norteados por um tema geral, que é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Nós vamos então ler capítulo 28, de 1 a 15. Leiamos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, graças te damos, louvamos e bendizemos ao Senhor pela grandeza da tua majestade, pela grandeza da tua obra, da tua salvação, porque fomos criados e regenerados para isso, para o louvor da tua glória, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para conhecê-lo e reconhecê-lo em todas as coisas, e para dar a glória que apenas é devida ao Senhor. Nesta hora, ó Deus, conscientes da nossa pequenez, das nossas limitações, das nossas necessidades, das nossas fraquezas,
nos colocamos na dependência do Senhor, suplicando a Tua graça, suplicando o Teu auxílio, suplicando a iluminação e a direção do Teu Espírito, e que Ele venha não só nos iluminar com compreensão, mas nos transformar pela Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, nos unir mais e mais a Cristo, e que em todas as coisas o Senhor receba a glória, o louvor, e que a Tua Palavra, ó Deus, possa ser pregada com fidelidade, e ela cumpra os desígnios, os propósitos que o Senhor determinou para ela nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e amigos, a visão que o homem tem da realidade, das circunstâncias, que o homem tem das coisas relacionadas à sua vida, dos sinais da própria providência comum de Deus, ela é distorcida, ela é limitada. Esta visão é muitas vezes totalmente contrária à realidade por conta do pecado, da cegueira espiritual do homem e do quanto ele já recebeu de iluminação do Evangelho, da verdade do Senhor em sua mente, a maneira dele ver, a sua visão em relação às circunstâncias, em relação às situações da vida, em relação à própria providência de Deus, depende muito. Muitas vezes essas coisas estão totalmente ofuscadas e sua visão é totalmente distorcida quanto à realidade. É pela fé e somente pela fé, é somente quando o homem é iluminado pelo Evangelho, quando ele tem os seus olhos abertos pela fé em Jesus Cristo, que ele é capaz de ter uma visão correta, dele ter uma visão da realidade, das circunstâncias, da própria providência de Deus de uma maneira correta, e de não só ter a visão correta, de não só ter o discernimento correto, de não só ter a interpretação correta dos fatos da vida, das circunstâncias, mas ser guiado pela fé diante dessas circunstâncias, dessas situações e da própria providência de Deus. É somente pela fé que o homem é guiado corretamente, em passos corretos diante de Deus, ao lidar com as situações e as circunstâncias da vida. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, concluindo uma série de eventos narrados por ele, de situações, de desafios, de dificuldades enfrentadas por ele, pelos seus companheiros nas suas viagens missionárias, pelos desafios na sua caminhada cristã, pelos desafios na sua caminhada missionária, ele diz assim: por isso que nós vivemos por fé, que somos guiados por fé e não pelo que vemos. É por isso que somos guiados pelo conhecimento que temos, pela palavra, pela iluminação que o Senhor traz à nossa mente pelo Evangelho, não pelas circunstâncias em si, não pelos fatos em si, não pelas coisas em si, mas o que está por trás delas, mas pela providência, pelos planos, pelos decretos de Deus revelados a nós, pelo conhecimento que temos do Senhor, de seus propósitos, de seus planos. Então Paulo disse: por isso que nós somos movidos não por vista, não pelo que vemos, mas por fé. O texto que nós lemos, meus irmãos, em que Lucas, de maneira inspirada, como uma testemunha ocular, narra o que aconteceu logo depois do navio que o apóstolo Paulo estava, junto com outros prisioneiros, com Lucas e soldados romanos, juntamente com Júlio, o general romano que estava conduzindo eles para Roma. Depois de naufragarem próximo à ilha de Malta, e como Deus, de maneira extraordinária, poupou a vida de todos os tripulantes, de todos aqueles que estavam a bordo daquele navio,
mesmo com a perda total, com o naufrágio, com o navio indo a pique, com o navio realmente afundando, como nós vimos, Deus salvou o apóstolo Paulo, livrou o apóstolo Paulo e os fez chegar, tanto ele como os demais tripulantes, chegar à ilha de Malta. E Lucas vai registrar o que ocorre nessa ilha no período de 3 meses, antes do apóstolo Paulo chegar no seu destino final, na cidade de Roma, a capital do Império Romano, na Itália. O que ocorre neste lugar, a maneira como Lucas descreve, nos permite analisar a seguinte situação. Lucas, de alguma forma, quer nos mostrar que ser guiado pela fé faz toda a diferença. De que ser guiado pelo conhecimento do Evangelho, que ser guiado pela palavra de Deus faz toda a diferença para termos uma visão da realidade, para termos visão de como lidarmos corretamente com as circunstâncias. E isso é muito claro na postura do apóstolo Paulo, na postura dos crentes, na postura de Lucas, na postura dos servos do Senhor, contrastando com a postura natural dos nativos malteses, dos próprios soldados romanos, dos próprios romanos ao chegarem ali, e dos crentes que acolhem o apóstolo Paulo na Itália e em Roma. E nós queremos pensar um pouco a respeito disso, de como o crente deve ser guiado pela fé, pela palavra do Senhor, e não pelo que vê, e não pelas circunstâncias diante dos seus olhos, e não pelas coisas que estão diante dele, mas pelo que o Senhor o revelou em sua palavra, pela sua fé. E como entender isso? Não pode ser um comportamento esquizofrênico de deslocamento da realidade, mas é uma realidade de pés no chão e cabeça no céu, de viver a realidade e as circunstâncias norteados por um conhecimento sobre-humano, sobrenatural, extra-humano, divino, de quem vê todas as coisas numa perspectiva acima de nós, além de nós, de quem é o autor, o condutor e o consumador de tudo isso. Deus, de quem está por trás realmente de tudo isso, e nos revelou porções significativas deste conhecimento para nos guiar. Por isso que a Bíblia trata os cristãos como quem tem luz, e os ímpios como quem está nas trevas. E o apóstolo Paulo diz: vivamos como quem é do dia, vivamos como quem tem luz, e não como quem está nas trevas. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, tratando sobre a questão de ao lidar com a morte, eu pude experimentar um pouco disso nessa semana, ao lidar com a morte da minha mãe, e Paulo diz assim: nós não podemos ser como os ímpios, que ao desconhecerem a obra de Cristo, os planos de Deus, sofrem além da conta, sofrem como quem não tem esperança. Mas nós temos esperança. E aí Paulo diz assim: por isso eu não quero que em relação aos mortos sejais ignorantes como os demais. Por isso que, por serem ignorantes, eles são desesperados, angustiados e aflitos e consumidos pelas circunstâncias diante dos seus olhos, pela perda destruidora, que dilacera o seu coração, que destrói todas as suas estruturas de conforto, de esperança e de estabilidade. E de alguma forma, quando nós olhamos para este texto, nós vemos Lucas nos conduzindo a pensar sobre isso, sobre como ser guiado pela fé faz toda a diferença, como fez na vida do apóstolo Paulo, e deve fazer na nossa vida. E aí eu gostaria de ver isto em 3 cenas, em 3 atos aí colocados por ele. O primeiro é quando eles chegam exatamente na ilha de Malta, e como Lucas vê e narra tudo, como os nativos vê toda aquela situação dos náufragos chegando ali,
e como o apóstolo Paulo vê todo este cenário. E isso sem dizer uma palavra, e um comportamento que mostra sua visão espiritual, seu discernimento espiritual, sua fé lhe conduzindo para lidar com tudo aquilo. Veja a primeira cena, onde nós vemos o que é que Lucas vê como narrador. O que é que os nativos veem diante de seus olhos? O que é que Paulo vê? Vejam comigo, do versículo 1 ao versículo de número 6. O autor diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Lucas não é só um narrador inspirado, por isso que como narrador inspirado ele tem uma visão aí ampliada e de conhecimentos que só tem quem lê a Escritura e é iluminado pelo Espírito Santo, mas ele também é uma testemunha ocular. Já dissemos que Lucas está acompanhando o apóstolo Paulo nesta viagem, e Lucas nos narra com detalhes importantes do que acontece logo depois que o navio vem a pique, que ele encalha, quebra-se ao meio e para se salvar, os tripulantes nadam e se apegam aos pedaços do navio. Nós vemos isso no final do capítulo 26, exatamente, dizendo que o navio encalhou naquela ilha e que o general ordenou que todos buscassem se salvar. Os soldados queriam matar os presos, mas o centurião poupou-lhes a vida e disse que todos nadem e tentem se salvar. E o texto diz, no versículo 43 e 44, diz assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e os ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram. E Lucas vê este grande livramento de Deus, como eles, de maneira tão caótica, tão difícil, mas chegaram são e salvos, com a perda de todo o navio, de toda a carga, mas as vidas todas poupadas. Lucas então vê essas pessoas todas chegarem em um lugar aparentemente desconhecido deles, em uma ilha chamada Malta. Esta ilha, ela é uma ilha que os seus nativos, os seus moradores, são descendentes dos fenícios, mas há muito tempo atrás, já havia se tornado uma cidade pertencente ao Império Romano, já era uma colônia romana. Por isso que ali eles tanto falavam a língua, o latim, como falavam uma língua nativa, como falavam uma língua fenícia, um dialeto fenício. Daí Lucas chamá-los de bárbaros, não no sentido pejorativo da palavra, não porque os via como pessoas ignorantes, animalescas, não, no sentido pejorativo de bárbaros, mas como os romanos geralmente faziam. Chamavam de bárbaros todos os povos que falavam línguas estranhas, desconhecidas, dialetos que não se conhecia. E os romanos tinham esse costume de chamar bárbaros todos de línguas estranhas. E é isso que ele está dizendo. Certamente eles falavam um dialeto fenício que é de origem semítica, daí a possibilidade de Paulo ter entendido de alguma forma, de Lucas ter entendido de alguma forma, mas também falavam o latim. Então Lucas, o que é que Lucas vê? Lucas vê um povo desconhecido, que aparentemente não se sabe como eles vão reagir, mas demonstram muita solidariedade. Lucas vê os nativos acolherem com solidariedade, com humanitarismo, e já falamos sobre isso na exposição passada, que é mais uma vez o sinal da providência de Deus, de que diante desse naufrágio, esses nativos logo acolhem estes náufragos, chamando-os, acolhendo-os, sendo hospitaleiros, fazendo uma fogueira para aquecê-los. Estão todos molhados, encharcados do mar, faz uma fogueira para acolhê-los, alimenta-os. E Lucas
com muita precisão diz: eles nos trataram com singular humanidade, com distinção, com solidariedade, nos acolhendo. Lucas vê aquela circunstância tão caótica, aquela situação de iminente morte, se transformar em uma providência extraordinária de Deus, em uma graça extraordinária do Senhor, salvando as vidas, provendo acolhimento, provendo eles serem supridos em suas necessidades, provendo uma hospitalidade extraordinária. Essa é a visão de Lucas, de que aquelas pessoas estavam experimentando a solidariedade daqueles nativos. Lucas não fala nada de que o evangelho tenha alcançado aquele lugar, mas ele está de alguma forma descrevendo a solidariedade, o humanitarismo natural daquelas pessoas, a graça comum de Deus movendo o que ainda dos sinais da própria imagem de Deus, do que ainda dos preceitos da lei no coração, do humanitarismo natural daquelas pessoas, da solidariedade que o homem mau, perverso, depravado ainda é capaz de promover, de fazer. Como os puritanos gostavam de dizer, nós somos como os piratas, maus, cruéis e perversos aos olhos de Deus, mas capazes de produzir obras solidárias uns com os outros, obras úteis uns para com os outros, de cuidar uns dos outros, de alimentar e proteger uns aos outros, mesmo como marginais, mesmo como maus, perversos e cruéis, abaixo do nível do padrão moral de Deus. É o que nós vemos Lucas presenciando, vendo a provisão de Deus por meio daqueles bárbaros estranhos, mas demonstrando humanitarismo, solidariedade. Isso tem também a ver com a identificação que eles têm de que são cidadãos romanos, de que o exército romano está ali. Tem muito a ver com essa solidariedade de co-irmãos, de patrícios. Esta é a visão de Lucas, deles chegarem na ilha e, em vez da situação permanecer ruim, ela é transformada pela graça de Deus, movendo o coração daqueles nativos para acolher. Mas nós temos uma outra visão, que é a visão dos nativos. Eles são movidos pela oportunidade de promover solidariedade, eles são promovidos pelo seu humanitarismo natural, eles são movidos pela capacidade de pecadores poderem ainda produzir solidariedade, mas sua visão e sua capacidade de interpretar a realidade é cega, é zero. Sua capacidade de entender a realidade espiritual, de entender a providência de Deus, de entender a graça de Deus é zero. Eles apenas veem de um ponto de vista meramente horizontal, com os pés na terra e a cabeça também nela. Vejam que o texto diz que os nativos fazem uma fogueira e todos vão se aquentar, e o apóstolo Paulo, diz o texto, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, tentando ajudar ali a alimentar o fogo, Paulo joga um feixe de gravetos e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão dele. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Lucas mostra a sua visão da realidade sob a perspectiva da providência de Deus, movendo o coração dos homens nativos. Mas os nativos veem a oportunidade como homens ainda capazes de serem solidários, mas veem algo extraordinário diante deles. O apóstolo Paulo, ao jogar gravetos no fogo, é picado por uma serpente. Alguns vão dizer que este relato tem problemas. Primeiro porque não há serpentes, não há cobras na ilha de Malta. E é verdade, não há hoje. Como não há muitos animais, mas na Europa, depois de acabarem com
com tanta árvore, com tanta natureza, realmente não há. Muitos animais já foram extintos, muitos animais já deixaram de existir, inclusive os dinossauros. Então, analisar a terra nativa no contexto do que eles viram a partir do que é hoje é um desrespeito e uma ignorância. Dizer que é mentira porque não há mais cobras, realmente acabaram com as cobras de Malta. Outros vão dizer que na realidade Paulo não morreu porque a cobra não era venenosa. Isso também não faz sentido, porque se ela não fosse venenosa, os nativos não teriam esta reação que estão tendo. Se a cobra não fosse venenosa, eles não esperariam Paulo morrer. Eles certamente olhariam e diriam assim: foi uma cobrinha qualquer que mordeu ele. Mas a expectativa de vê-lo morrer é porque realmente a serpente era venenosa. E o ponto para nós é exatamente isso que espanta aqueles homens, aquilo que eles estão vendo, aquilo que está acontecendo, aquele homem ser picado por uma cobra venenosa. Primeiro eles são levados a uma interpretação. Meus irmãos, é bem interessante. Quando nós não somos guiados pela fé, facilmente mudamos a nossa interpretação, facilmente mudamos a nossa opinião, facilmente mudamos a nossa maneira de ver, a expectativa de ter a visão das coisas, porque a visão humana, a visão natural, ela é equivocada. A gente se coloca em várias posições e tem interpretações diferentes em cada posição que a gente se coloca. Só quando a gente se coloca na posição correta é que a gente tem uma visão correta. Diz que eles mudaram de opinião 2 vezes, porque no primeiro momento eles viram o apóstolo Paulo ser picado e disseram: este homem vai morrer, este homem certamente ele é um assassino. E por que eles chegam a esta conclusão? Provavelmente eles ficam sabendo que no meio daquela tripulação, no meio aquelas pessoas que estavam no navio, estavam presos, sendo levados para Roma. E é provável de alguém ter identificado o apóstolo Paulo como estando no meio daqueles presos, que iria ser julgado em Roma. E diz o texto que aqueles homens disseram: este homem se livrou do juízo da natureza. Na visão deles, que criam na deusa Nêmese, que é a deusa da justiça, a deusa da vingança retributiva, uma deusa mitológica chamada Nêmese, eles acreditavam nela, e disse: a deusa o poupou do mar, viu o naufrágio como juízo, viu o naufrágio como maneira de matar aqueles assassinos marginais. E diz: olha, eles se livraram. E diz assim: este homem certamente é um assassino, porque se livrou do juízo da Nêmese no mar, mas chegando aqui ela providenciou uma cobra e picou ele. Parece aquela coisa, parece aquela visão do filme Premonição. Me lembrou o filme Premonição, que a pessoa, o dia marcado para morrer, e às vezes ela consegue dar um signal na morte, mas ninguém engana a morte. Aí depois a morte vem e leva. E é exatamente isso que eles estão dizendo. Este homem se livrou do juízo da Nêmese lá no mar, se livrou do naufrágio, mas chegou aqui, ela mandou a cobra e a cobra pegou ele. Agora ele morre. Então certamente esse homem é um assassino, porque se livrou de um naufrágio desse e vem morrer aqui. Esse homem não é coisa boa não. Não pode, só pode ser um assassino mesmo, um condenado. E eles ficaram na expectativa, esperando Paulo morrer, e sentaram, ficaram esperando ele morrer. E Paulo pegou, sacudiu a cobra e jogou lá. A cobra, diz o texto que a cobra picou ele, o seu dente ficou lá, a sua presa, ficou lá, e segurando a sua pele. E Paulo sacudiu e jogou no fogo. E disse: e eles disseram: esse homem vai morrer, morre daqui a pouco, envenenado desse jeito. Mas ele não morre. Diz o texto que, vendo que ele não morreu, os nativos mudaram a sua opinião, porque eles estão sendo guiados exatamente por vista, pelo que eles estão vendo, pelas circunstâncias em si, estão interpretando a circunstância. É por isso que a ciência toda hora muda de opinião. Eles lidam apenas com a observação. É óbvio que eles são levados por uma série de conhecimentos técnicos, mas é observação pura.
é apenas a visão humana, e perspectivas mudam. E é exatamente isso que o texto está mostrando. E eles imediatamente mudaram de opinião e disseram: não, ele não é assassino não, ele é um Deus. Porque ninguém pode se livrar, ninguém pode ficar vivo sendo picado por uma cobra venenosa desse jeito e não morrer. Então ele não é assassino, ele é um Deus. Olha, foi do céu ao inferno rapidinho, foi do inferno ao céu, foi de inocente, de culpado a inocente rapidinho. Porque é assim a visão humana, a perspectiva humana, ela muda rapidamente. E é por isso que não podemos ser guiados pela nossa capacidade de ver, de ter a perspectiva da nossa visão, de olhar para as coisas como um fim em si mesmo, de ficar apenas com a visão das coisas. E aí diz o texto que eles concluíram mais uma vez erroneamente, porque disseram: este homem é um Deus. Mas qual é a visão de Paulo de tudo isso? Apesar de Lucas não nos dar falas de Paulo, o comportamento do apóstolo Paulo mostra que ele realmente é guiado pela sua fé. Qual é a perspectiva de Paulo de tudo isso? Por que ele tem um comportamento tão tranquilo? Por que ao ser picado pela cobra ele não se desespera? Por que ele não há aflição, não há desespero? Em Atos 27, quando Paulo disse, depois de ter orientado para não irem por onde eles foram, para ficarem nos bons portos onde Paulo havia dito, porque o inverno estava para chegar, Paulo diz, por favor, abra comigo, Atos 27, versículo 22 a 26. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Qual é a visão de Paulo de tudo isso? Deus estava providenciando mais um livramento para ele. Ele tinha certeza que não iria morrer naqueles dias, porque ele iria chegar em Roma. O Senhor havia dito que ele iria testemunhar a César, que ele estaria diante do imperador, de que ele não morreria até chegar lá. Esta é a sua confiança, é exatamente a confiança. Qual é a visão que Paulo está tendo? Ele está diante de mais um percalço, ele está diante de mais um desafio, ele está diante de mais uma situação difícil, que também será superada. Por quê? Porque ele vai permanecer vivo. Ele disse: esta é a minha confiança. Por isso que ele não tem desespero, por isso que ele não tem angústia diante daquela situação. Sua visão é que nada vai matá-lo. Ele acabou de sair de naufrágio vivo. Ele acabou de superar uma situação que diante dos olhos de todos estavam rendidos à morte, dizendo: não há mais jeito, Paulo, vamos todos morrer. Nem comer eles estavam querendo mais comer, porque havia cessado toda a esperança. Paulo disse: não desanimem, comam, porque o Senhor me disse que ninguém vai morrer, não hoje, não agora. Vamos todos parar em uma ilha e vamos sobreviver. Qual é a visão de Paulo diante daquela situação de mais um percalço, da cobra picando ele? Ele entende que aquela vai ser uma situação superada tranquilamente, que aquela não será letal, não será mortal, não será o seu fim. Ele tem a visão da palavra lhe conduzindo, da verdade, da promessa de Deus, de que ele não morre agora. Isso é ser guiado por fé. Ele vê a providência de Deus, ele sabe que haverá a providência de Deus, ele vê a mão de Deus conduzindo aquilo ali. Então ele vê uma oportunidade de exercitar confiança na palavra. Daí sua postura.
Por isso que Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim: conhecida diante de todos seja a vossa moderação. Essa palavra moderação em Paulo era fantástica, porque ela vai dizer que o crente guiado por fé, baseado no que ele conhece da palavra de Deus, ele deve demonstrar equilíbrio emocional diante das situações difíceis. Confiança, a certeza da boa mão de Deus, da providência de Deus, da graça de Deus, do conduzir de Deus, da vontade de Deus em tudo aquilo. Mas tem uma outra visão. A visão de Paulo é da providência de Deus, que vai dar mais um livramento, e nesta providência ele tem a oportunidade de exercitar confiança naquela palavra que ele havia dito: eu vou chegar em Roma. Mas tem uma outra visão, a nossa, a do leitor inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. Como assim, pastor? Tem uma visão de quem lê este relato sob a perspectiva das promessas de Cristo em Marcos 16. Aqui confirma também que Paulo é apóstolo como os demais. Um exemplo vívido de que nenhum apóstolo morreria até cumprir a missão de trazer o Evangelho para nós. Estes sinais acompanharão os que creem, e um dos sinais é tomar coisas venenosas e mortíferas, pegarem cobras e não morrer. Esses pentecostais nos Estados Unidos interpretaram isso como se valesse para nós hoje, e um monte de americanos morrendo de picada de cobra em templos, por manuseios de pastores dizendo que esta palavra é para eles. Esta palavra não é para nós. Esta palavra é para os apóstolos. E Paulo é o único exemplo registrado nas Escrituras de alguém que foi picado por uma cobra, que esteve diante de algo venenoso e foi neutralizado pela palavra que Cristo disse em Marcos 16. Abram comigo, por favor. Marcos 16. Ao olhar para o texto, também vemos a confirmação das palavras de Cristo dita para os apóstolos, de que muitos sinais provariam que eles eram testemunhas oculares, que eles estavam trazendo o Evangelho, a palavra, que eles eram fundamento da igreja. E um dos sinais é Cristo os livrando de coisas extraordinárias, Cristo os livrando da morte de maneira extraordinária. Vejam aí, versículo 14: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Agora veja de quem que Jesus está falando. Versículo 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Estes são sinais realizados por Cristo por meio dos apóstolos. Porque que ele disse que nada os impediria, que nada os mataria. Como assim os apóstolos não morreram, pastor? Sim, nada os impediriam até cumprir a missão de serem testemunhas para o mundo. Paulo conclui a sua missão de testemunha preso em Roma, onde ele escreverá mais 3 ou 4 cartas, onde ele pregará para a corte do rei, do imperador, onde ele pregará para oficiais romanos, onde ele verá os crentes, onde ele pregará o Evangelho no Império Romano. E alguns ainda acham que Paulo ainda fez mais uma 4ª viagem, fez mais uma viagem missionária à cidade, à Espanha. Por que Paulo não pode morrer agora? Porque Jesus havia dito que os apóstolos teriam que cumprir a sua missão de serem testemunhas de Cristo, de cumprir a sua missão de testemunha, e neste caminho nada os impediria. Cristo os livraria de tudo. Eles fariam sinais de prodígios, de maravilhas, e Cristo faria sinais de livramentos extraordinários, como agora.
como agora, um grande livramento do naufrágio e um grande livramento da picada da serpente venenosa. Essa é a visão de Paulo, e essa é a visão que nós temos ao ler todas as Escrituras, ao entender e comparar a Escritura com a Escritura, ao ver que o Espírito Santo vai nos dando o entendimento do real propósito, do progresso da revelação. Essa é uma visão também que você e eu temos privilegiada, de ter uma porção maior da palavra de Deus em relação aos servos do passado, quando não tinham toda a Escritura. Também somos responsáveis, privilegiados e responsáveis em ter uma possibilidade de uma visão maior, mais ampliada da realidade espiritual. Mas o texto continua numa segunda cena, que é quando eles passam 3 meses na ilha, e lá conhecem o líder daquela ilha, um tal de Públio, e que também demonstra muita solidariedade, e ver a manifestação do poder de Deus ao curar seu pai e nativos. Diz o texto: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. O principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar enfermo de disenteria ardente em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos na ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos prosseguir e nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Lucas continua relatando sua visão da providência de Deus, do cuidado de Deus. Uma recepção calorosa, acolhedora, solidária, mas também uma estadia assim. Eles conhecem o líder, ninguém sabe se é líder, apenas um líder comunitário, um benfeitor, um líder político. É provável que seja um pouco de tudo isso, de que um homem de destaque daquela ilha acolhe os náufragos em sua casa. Ele tem um sítio, como o presbítero Lilian, leva todos para o seu sítio, para a sua casa, e os acolhe por 3 dias, alimentando 276 pessoas. Então é um homem abastado, é um homem de posses, de condição. Lucas vê isso de uma atitude tão solidária, tão caridosa. Ele vê mais desta piedade, ele vê mais desta compaixão, mesmo aquelas pessoas praticando uma religiosidade pagã, incrédulos. Mas Lucas vê isso como mais uma da providência de Deus, mais uma manifestação da graça de Deus, da provisão do Senhor para recobrar os ânimos, dar ânimo, dar esperança, preparados para chegar a Roma, chegar ao destino final. Ainda não tinha acabado. E aquele homem os acolheu, e diz o texto que o seu pai estava enfermo. E o que é que este homem vai ver? Além da oportunidade de produzir solidariedade, ele vai ver a manifestação do poder de Deus. Não sabemos se ele entendeu realmente o sentido espiritual daquilo. É claro que ele via algo extraordinário, sobrenatural. Diz que o apóstolo Paulo fica sabendo da enfermidade do seu pai e vê a oportunidade exatamente não só de retribuir o favor, mas é muito mais que isso. Paulo não é movido necessariamente por isso, mas pela sua missão. Aquele homem vê o poder de Deus, vê a manifestação da graça especial de Deus curando o seu pai, e diz que as pessoas veem isso e desejam também ser curados. Multidões, pessoas daquela ilha são curadas. O que eles estão vendo? A manifestação dos sinais do poder de Deus naquele lugar. Há um sinal de solidariedade comum, movido pela providência, mas agora eles veem a mão visível de Deus em poder extraordinário. Não sabemos se aquilo foi suficiente para conduzi-los à fé salvadora, para lhes dar uma visão espiritual. Mas, meus irmãos, os ímpios também contemplam o poder de Deus todos os dias. Os homens ímpios também veem o poder da graça de Deus todos os dias. Livramentos extraordinários, resposta de orações de crentes, curando até ímpios, por quem intercedemos, oramos e pedimos a Deus, abrindo portas de sua providência. E aquelas pessoas viram. Não sabemos se a visão do poder
foi acompanhada por fé, mas eles viram o poder de Deus, eles viram a graça de Deus, eles viram a presença poderosa de Cristo na vida do apóstolo Paulo, de que aquele homem não era um Deus, aquele homem não era um ladrão, aquele homem não era um marginal, aquele homem não era um qualquer um, era um servo do Senhor, era um apóstolo de Cristo, de fato e de verdade. O poder de Cristo se manifestou, mas talvez a visão daqueles homens não passou de apenas uma experiência sobrenatural. Talvez eles não tenham visto nada disso com os olhos da fé, mas viram poder, como Israel viu poder e muitos morreram incrédulos, como os judeus viram sinais, prodígios e maravilhas, mas nem todos contemplaram com os olhos da fé a graça, o poder, a presença, a salvação do Senhor. Ver o poder de Deus não faz de você um crente, não faz de você alguém que é guiado pela visão da fé salvadora, faz você um privilegiado, que Deus permite ver manifestações extraordinárias do seu poder, como aquela ilha, viu o poder extraordinário de curas, provavelmente Lucas fazendo o diagnóstico dizendo, esta ilha está sofrendo, há sofrimentos, pessoas morrendo com doenças tão comuns como disenteria, que levava, pela febre, levava à morte, a óbito muitas pessoas, como na história da humanidade, a gripe, a febre matou milhares. Talvez Lucas, por ser um médico, tenha ajudado a diagnosticar, a acompanhar, mas Paulo mostrou que havia algo além da medicina humana, havia algo além dos meros recursos humanos, havia o poder de Cristo ali, com o seu apóstolo, para realizar sinais e prodígios e maravilhas, para confirmar a palavra do Senhor, para que aqueles nativos vissem o poder de Deus. Mas isso não fazia deles pessoas de visão real. Viram algo grandioso, mas não significa que tinham visão de fé verdadeira. Que esta é a visão de Paulo, guiado pela oportunidade de exercitar os seus dons apostólicos, de testemunhar de Cristo, de mostrar àquelas pessoas quem realmente ele era, um servo do Senhor, que estava ali para servir a Cristo em primeiro lugar, e as pessoas com a obra de Cristo. Então a segunda visão que Paulo tem, a graça e a providência de Deus, a mão de Deus dando a oportunidade dele continuar, realizar o seu ministério, servindo a Cristo e as pessoas com o Evangelho, com o poder do Senhor. Isso é ser guiado por fé. E concluindo a narrativa, meus irmãos, o texto mostra na terceira cena nossa, a chegada do apóstolo Paulo e de toda a tripulação na Itália. Eles passaram 3 meses naquela ilha, e outro navio de Alexandria, da África, também os levou, diz o texto. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogamos ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Lucas tem agora a visão de que depois daquela providência, daquela graça do Senhor, dando livramento, dando uma acolhida de 3 meses confortadora, dando a oportunidade de manifestar o poder do Senhor, Lucas então vê a viagem prosseguir, ainda com desafios, ainda com dificuldades. Eles estão no fim do inverno, viajam com dificuldades, mas chegam à Itália, conseguem chegar pela providência do Senhor.
à cidade de Puteoli, onde eles, de lá a Roma é mais 5 dias a pé. Esta viagem vai ser feita a pé. Eles passam uma semana lá, e tudo indica que é mais uma atitude solidária do centurião, permitindo que Paulo pudesse ver os crentes daquela cidade, pudesse estar com os irmãos. Durante 7 dias, Paulo participa do culto, fica com aquelas pessoas, renova sua esperança, sua fé, sua alegria. Lucas vê a viagem chegando ao fim, com seus desafios e com suas dificuldades, mas na certeza de que a graça de Deus os conduziu, que a providência do Senhor os conduziu até ali. E o que é que aquelas pessoas veem? Aqueles irmãos veem quem eles tanto ansiavam ver. Havia um desejo nutrido no coração de Paulo e dos crentes da Itália, especialmente de Roma. Aqueles crentes ficaram alegres em ver o apóstolo Paulo, porque Paulo havia nutrido uma alegria, um prazer de poder vê-los. E quando Paulo viu não só os crentes da Itália em Puteoli, e ao chegar em Roma, Paulo foi tomado de alegria. O que é que ele viu? A mão de Deus o conduzir até ali. Ele viu as promessas do Senhor se cumprirem. Ele viu a oportunidade agora de dar graças. Não reclamou da viagem, não falou dos desafios imediatamente, não relatou aos crentes os percalços, não falou da dor do seu coração, não falou de seus medos, não falou de seus temores por estar prestes a falar diante do imperador, não falou de quanta injustiça sofrera com os judeus, não falou de quanta morosidade, de quanta corrupção, de quanta letargia ele viu no julgamento romano, quanta indiferença. Não falou das suas dores, das suas lutas, de suas inquietações. Paulo os abraçou e deu graças a Deus. Que bom vê-los, graças a Deus. Meus irmãos, Paulo havia escrito uma carta 3 anos antes. Nós vamos expor a carta aos Romanos, que está na ordem bíblica logo depois de Atos, mas a carta aos Romanos já tinha sido escrita quando Paulo chegou em Roma. Paulo escreveu essa carta 3 anos antes, quando estava em Éfeso. E lá no capítulo 1, leiam comigo por favor, versículo 8 a 12. Olha o que Paulo disse a esses crentes: primeiramente eu dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente eu faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo havia manifestado o desejo de ver aqueles irmãos, mas ele não imaginava vê-los presos. Ele estando preso, ter passado por um naufrágio, ter sido picado por uma serpente, ter sido livrado da morte várias vezes, ter passado por tantas injustiças, tantas perseguições, por tantos desafios. Paulo não imaginava que os veria naquela condição, acusado de cometer crimes, sendo levado para ser julgado por César, passado por tantas dificuldades, estamos cerceados de sua liberdade, não podendo ver os irmãos com toda a liberdade, mas que alegria vê-los. Ele disse: graças a Deus que eu consegui, que Deus me deu essa graça de vê-los, essa oportunidade de vê-los. Qual é a visão de Paulo? Tudo aquilo cooperou,
tudo aquilo fez parte da boa mão de Deus para levá-lo até ali. Não importa se ele chegou enfrentando tantas dificuldades, não importa se ele chegou preso, não importa se ele chegou cheio de acusações nas costas, ele chegou como um servo do Senhor para testemunhar do Senhor e para se alegrar ao ver aqueles irmãos, para fazer a sua obra naquele lugar. Essa é a sua visão. Então ele diz: graças a Deus por isso. Movido pela fé, Paulo vê mais uma vez a providência de Deus e a oportunidade de dar graças. Isso, meus irmãos, é ser movido por fé, não por vista. Ser movido por fé significa que, ao ver as circunstâncias, ao ver as situações, ao ver a providência geral de Deus, estando diante de toda e qualquer circunstância, o crente é capaz de, pela fé, ver a boa mão de Deus, ver a soberana mão de Deus, ver a providente mão de Deus. Isso é ser movido por fé, não é ignorar os fatos, não é ignorar a realidade, não é ignorar a situação diante de nós, é vê-la, é ver através delas, é ver além delas, é ver pela realidade de que Deus está por trás, de que há a mão de Deus, de que há propósito de Deus, de que há decreto de Deus, há a vontade de Deus ali. E que se há a providência, se há a vontade de Deus, então há sempre oportunidade para três coisas importantes. Primeiro, demonstrar confiança diante da circunstância. Quando a gente olha para as coisas pela luz da fé, nós vemos que tudo é oportunidade para demonstrar nossa confiança no que Deus já disse em sua palavra, que não devemos temer, não devemos ter medo, não devemos nos desesperar, devemos confiar nas verdadeiras promessas, no seu livramento, na sua vontade, no seu plano. E nós só morremos se Ele quiser, só há progresso do mal sobre nós se Ele quiser Ele nos livra, se Ele não quiser, Ele não nos livra. E de que nossa alma está diante dele. O corpo pode padecer qualquer coisa, mas nossa alma está salva diante do Senhor, nossa vida salva diante dele. Toda situação e circunstância é oportunidade para entender, quando entendermos que há Deus presente, há a vontade de Deus presente em tudo, há a mão de Deus presente, então há oportunidade, é sempre oportunidade de demonstrar confiança. Foi o que Paulo fez, demonstrou toda a sua confiança, a situação não o abalou, não mexeu, confiante. Viver pela fé é ver na providência oportunidade para confiar, mas também é ver na providência oportunidade para servir. Paulo, movido pela fé, ele viu naquela ira a oportunidade para servir a Cristo, para falar de Cristo, para manifestar o poder de Cristo, para compartilhar com as pessoas o que ele tinha recebido de Cristo. Nós não temos poder de curar, nós não temos poder de expulsar demônios, nós não temos poder de mudar a vida das pessoas, mas temos poder de falar a elas a respeito de Cristo. Nós temos acesso à fonte de poder, que é a oração. Nós temos a fé e a palavra para compartilhar com as pessoas. Há poder maior do que ser alcançado pelo Evangelho, há poder maior do que conhecer a salvação em Cristo, do que confiar no Senhor, experimentar do seu poder extraordinário, respondendo oração de crente. Toda circunstância na sua vida, meu irmão, vai além dela. Não fique parado diante dos problemas, das dificuldades. É sempre a oportunidade de você demonstrar sua confiança e também compartilhar de Cristo com as pessoas e servir as pessoas, ser solidário. É triste nós muitas vezes vemos pagãos sendo solidários e crentes sendo indiferentes com o sofrimento alheio, com a dor alheia, tripudiando sobre o sofrimento da perda de alguém, das dificuldades de alguém, do sofrimento de alguém, até dos próprios erros, sem demonstrar total desejo de salvação, de libertação, de transformação. Muitas vezes vemos mais solidariedade em ímpios e pagãos do que em crentes. Meu irmão, toda situação deve ser oportunidade de você servir a Cristo e as pessoas com solidariedade, com amor, com compaixão, orando por elas, se aproximando delas, demonstrando entusiasmo, empatia, solidariedade, compaixão, amor.
Viver pela fé, ser guiado pela fé, isso é olhar para toda e qualquer circunstância e ver a oportunidade de mostrar Cristo em nós ao cuidar das pessoas. Falar de Cristo, falar de onde está a sua esperança diante daquela situação e circunstância. O que você vê além de tudo aquilo, o que você consegue enxergar pela sua visão como um crente, mostrar para aquelas pessoas que há algo além, há algo mais, há algo além de tudo aquilo. Há um Deus, há uma mão divina, há um propósito divino, há um decreto divino, há uma esperança, há um plano, há uma solução divina, há um Salvador, há uma palavra, há um poder para ser acessado pela fé em Cristo. Então toda e qualquer circunstância, movido pela fé, é olhar para toda e qualquer circunstância e ver a oportunidade de servir a Cristo, de falar de Cristo, de compartilhar o Evangelho, mas também de servir as pessoas. Às vezes nós somos tão indiferentes, tão duros, tão insensíveis, tão frios. Paulo foi extremamente solidário, entendeu a sua missão de servir. Mas também, meus irmãos, ser guiado por fé é ver na providência de Deus diante de todas as circunstâncias a oportunidade de dar graças. Nós vemos cristãos reclamando demais das circunstâncias e não, às vezes a gente diz que devemos dar graça em tudo, mas a gente seleciona esse tudo, secciona tudo, a gente diz tudo mais, tudo menos isso, tudo menos isso. Tudo menos a perda, a morte, a dor, o sofrimento, tudo menos os problemas e as dificuldades, tudo menos sofrimento. Dar graças em tudo. Dar graças não pelo problema e o sofrimento em si, mas pela certeza da boa mão de Deus, da providência de Deus, da graça de Deus, suprindo, ajudando, provendo, sustentando. Gratidão. Muitas vezes tem nos faltado sinais de que não estamos sendo guiados por fé, é falta de gratidão no coração. Deus, eu sei que me mandaste essa situação difícil, mas ela cooperará para o meu bem, para a tua glória, por isso graças te dou. Tiago diz: vede por motivo de alegria passardes por várias tribulações, sabendo que elas produzem esperança, perseverança, fortalecimento de fé. Isso é visão espiritual real, isso é ser movido por fé. Não é essa visão sobrenatural, espiritualista de pentecostal, não. É movido pela verdade, por evangelho, sabendo que Deus soberanamente está conduzindo todas as coisas e elas cooperam para o nosso bem. Então devemos dar graças. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas lutas, mas pela certeza de que sou assistido pela tua graça diante delas, que elas me fazem me identificar com Cristo, crescer nele, aprender mais dele, olhar para ele, buscar ele, descansar nele, aprender com ele, me identificar com ele, seguir os seus passos e pisadas de sofrimento. Você tem dado graças, meus irmãos, meu irmão, ao sofrimento, pelas dores que Deus providenciou, pelas dificuldades. Dar graças a Deus diante da sua perda. Obrigado, Senhor, não pela minha perda, mas porque o Senhor substitui a minha perda pela tua presença, que me satisfaz, que me preenche. A lacuna que é preenchida pela presença e a graça, a bondade de Deus. Por isso que o salmista diz que Deus como pastor é aquele que faz com que não sintamos falta de nada. O Senhor é meu pastor, por isso não sentirei falta. Não terei falta. Ainda que a falta venha, ela não é sentida quando o nosso coração é preenchido pela gratidão da presença de Deus cuidando de nós, cuidando da nossa vida. Que há algo maior, mais glorioso, mais grandioso, mais duradouro, que é eterno. Tudo isso aqui passa, meus irmãos. Se o nosso olhar ficar focado às circunstâncias, nós veremos como os ímpios e reagiremos como os ímpios, cegos, ignorantes, perturbados, aflitos, angustiados, desesperados.
quando você não vê pela fé, sua visão não é diferente da dos ímpios, e sua reação também não é diferente. Tão angustiado, tão desesperado, tão perdido quanto eles. Por isso, seja movido por fé. E ser movido por fé não é ignorar a realidade, não é ser indiferente, mas é ver em todas as coisas a mão de Deus e a oportunidade de confiar, de servir e de dar graças. Que você seja, meu irmão, movido por fé. Não fique com o seu olhar fixado nas circunstâncias em si. Olhe para Cristo, olhe para a sua palavra, alimente o seu coração da palavra do Senhor e seja guiado pelas verdades do Evangelho, porque a palavra de Deus é luz para os nossos olhos e para o nosso caminho. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Deus, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, e pedimos que ela venha nos dar conforto, consolo, direção, para que de fato sejamos guiados por fé, e não pelo que os nossos olhos e a nossa mente humana são capazes de ver e interpretar, porque se equivocam, se enganam, veem de maneira parcial. Mas que o Senhor nos dê o discernimento a partir da Tua palavra, da iluminação das nossas mentes pelo Evangelho, pela verdade de Cristo, aquele que é a luz que ilumina os nossos olhos e guia nos nossos caminhos, nos nossos passos. Que o Senhor ajude os Teus filhos, aqueles que porventura estão olhando para a circunstância e reagindo de uma maneira equivocada, ignorante, perturbada, sem encontrar consolo, paz, esperança, pois não veem sob a perspectiva que o Senhor vê, pela visão correta, que é a partir da Tua palavra, dos Teus planos, dos Teus propósitos em Cristo. Que o Senhor, ó Deus, ajude os Teus servos, os Teus filhos, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém.